Não, entendi. Já deu para ter uma ideia bem interessante. Você falando de modo legal e 485 me fez lembrar do famoso visto, que não é o visto, que é o status de. É o pedido de. Ai, gente, asilo político. Asilo Porque a político. gente vê muitas pessoas usando isso de má fé, Sim. né, para ganhar tempo. E vamos ver o que é que isso vai acontecer daqui a 5 anos, né? Ou daqui a 10 anos, quando esses casos começarem a ser analisados. Porque existe tanto filas de espera por causa de cotas imigratórias, quanto existe fila de espera de análise dos casos. Então, existe uma demanda muito grande de asilo, principalmente com todas essas confusões que a gente está tendo nos borders, né? Aí, que tu sabe que está entrando muitas pessoas por questões de asilo. Então, não sei quantas pessoas entram nos Estados Unidos todos os dias pela fronteira, mas são inúmeras. Muito. E pessoas que eu conheço que trabalham na fronteira dizem isso e tá, assim, realmente algo quase incontrolável. A gente tem que deixar passar porque não tem o que fazer. E todas essas pessoas, basicamente, vão estar aplicando para um asilo. E muitas delas vão ter razões porque, né? Sim, muitas são legítimas. Exato, vai ter pessoas sofrendo perseguições de gangue no México. Tem pessoal ali do Central America, né? Que sofrem muito, que aqueles países são muito sofridos. Tem até ucranianos vindo lá da Rússia para poder cross a fronteira aqui. Então, a fronteira realmente tá com um caos bastante grande, muita gente entrando. Então, com essa demanda muito grande de asilo, isso dificulta, né, a imigração ter mãos suficiente para poder estar acelerando o processo de análise desses casos. E isso causa o que a gente chama de backlog, ou seja, inúmeros casos que precisam ser revistos especificamente de asilos. O que acontece com brasileiros é que, na minha percepção, né, a grande maioria de casos de asilos para brasileiros não tem realmente mérito. Isso que eu ia te perguntar, essa é a minha próxima pergunta. Eu ia falar, para os brasileiros em modo geral, quando eles se qualificariam? Porque a gente vê muito policial. E na minha opinião, achismo, né? E baseado nos meus estudos com o Dr. Walter Santos, eu fiquei muitos anos do Dr. Walter Santos e eu confundo às vezes as coisas. Porque eu não sou advogado e não respiro isso, e vocês sim. Sim. Quando você se candidata para ser um policial militar, ou para ser um soldado das Forças Armadas, ou para trabalhar em qualquer coisa de risco, onde você está lidando com bandidagem ou com guerra, você está assumindo o risco. Mas você não necessariamente está assumindo um risco de perseguição. Tá, né? mas o governo, que nem o governo do Brasil, eu já argumentando aqui, já vamos ter uma... A Izzy, igual eu vou contar, depois eu vou contar um segredo pra vocês da Izzy, ela adora uma briga, mas Adoro. briga assim com o juiz, né? Ela gosta de briga de corte. Tô animada pra minha corte semana que vem. Vamos ver. Então vamos ver se vai ganhar a corte do Paulo Paternes aqui. Só que é o seguinte, o Brasil, o país Brasil, ele não é um país ainda, pelo menos, né, ditador ou comunista. Então, O asilo político, né? isso, do asilo político. Então, tecnicamente falando, se tem uma gangue que está me perseguindo, o Brasil, um país democrata... E é um país muito grande, né? Você poderia estar se relocando pra algum outro Isso, estado, alguma e tem coisa outra do polícia tipo. que vai Sim. me ajudar. Né? Tem todas essas questões são observadas no asilo. Então, por exemplo, você não pode simplesmente dizer, não, porque eu tô sendo perseguida aqui no Rio, sou um policial, tô usando o Rio como exemplo, porque afinal Sim. a gente sabe que tudo acontece naquela cidade. E daí, por causa disso, agora eu quero mudar para os Estados Unidos. Um dos argumentos que poderiam vir da imigração é o fato da pergunta mas você não poderia ter alocado para algum outro estado dentro do Brasil? Né? Porque o Brasil é um país muito grande. Sim. Tem outros países que são muito pequenininhos e que sofrem asilo político, tipo Venezuela é um país pequeno. Né? Então, se eu mudo para outro estado, talvez seja só 1-2 horas de carro e no Brasil não é, né? Se eu saio do Rio e vou para Fortaleza... Já é uma boa. São vários países no meio, né? Até chegar lá. Então, isso pode ser um argumento. Então, você tem que ter uma história que seja muito verídica e que você tenha comprovações daquilo que você está dizendo para que você consiga chegar ao nível ali que você realmente precisa demonstrar dentro do asilo. E isso são poucos casos para brasileiros, tá? Talvez, vamos supor, que me venha à cabeça, talvez... Gay. Por exemplo, o Brasil, ele deixa os gays se casarem, eu não sei Sim. como fala, antes dos Estados Unidos. Sim. Então, eu sou gay... Então, E tem uma cultura gay muito forte. Sim, no Brasil tem uma cultura gay. Eu sou gay e estão me perseguindo que eu sou gay. Não, isso não seria suficiente. Não, eu não né? pegaria esse caso se fosse só os fatos básicos do que você estava me contando. Mas vamos dizer que tem uma família, tá? E que
Tô tentando criar a história aqui na minha cabeça. Mas vamos dizer que tem uma família. Nessa família tem um ex-marido muito louco, que já fez inúmeras ameaças para a esposa, independentemente se ela conseguiu medida protetiva ou não, se ela mudou de estado ou não, aquela perseguição ela é constante. Ela é constante. Talvez isso a gente consiga levar a um nível de asilo, porque não importa... Mas e o policial? Liga pra polícia, no caso, eu falaria, se eu fosse aqui dos Estados mas Unidos. existem facções, né? Por exemplo, Sim, no país. Então, tem casos de policiais que, por exemplo, independentemente do estado que você se mude, a facção vai estar lá. E eles podem só fazer um telefonema pra quem for lá, o chefe da facção. Não sei como é que funciona, né, gente? Mas... Só mandar um zap. Mandar um WhatsApp lá pro bandido da facção daquele outro estado. E eles podem também lhe perseguir, né? Vamos supor que você matou, como você estava agindo como um policial, e você matou alguém importante naquela facção. Ou você prendeu, ou você fez um investigante para aquela facção, e a facção agora... Quer te pegar. Lhe prometeu morte, entendeu? E sua casa foi baleada, e tem ameaça de morte pro seu irmão, pra sua avó, pra sua tia. E não importa onde você vai estar no país, e aquela perseguição vai continuar. Então, isso também talvez seria um caso que chegaria ao nível de asilo.